Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido já quase nada, né? Dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. O ministro Alexandre de Moraes manteve a rotina de trabalho nesta quarta-feira. Ele mandou prender mais uma vez os blogueiros bolsonaristas Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Os dois estão foragidos no exterior. As prisões preventivas foram pedidas pela Polícia Federal em uma operação para investigar corrupção de menores. Os suspeitos estariam usando redes sociais de crianças e adolescentes para expor e intimidar agentes federais que atuam em processos do Supremo Tribunal Federal. Os mandados de prisão não foram cumpridos porque Alan dos Santos buscou refúgio nos Estados Unidos. E Oswaldo Eustáquio, na Espanha, após a abertura do inquérito das fake news. Esse foi o segundo pedido de prisão contra os blogueiros. O advogado de Alan dos Santos disse que não teve acesso ao processo. Não conseguimos contato com a defesa de Oswaldo Eustáquio. Pelo quarto ano. Mais uma do governo Trump, né? Agora, pela primeira vez, falaram direto, sem censura, literalmente, sobre Alexandre de Moraes. O que é que foi agora? O que é que foi dessa vez? Olha, a gravidade desse movimento que acontece hoje, por parte da Casa Branca, por parte do governo dos Estados Unidos, é muito importante, né? A gente sabe que há restrições da Casa Branca em relação a Alexandre de Moraes, mas até então essas restrições não haviam sido colocadas de forma oficial diretamente
pelo governo dos Estados Unidos, diretamente pela Casa Branca. Esse movimento ocorreu após a empresa de Donald Trump processar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, né, por conta de bloqueio de perfis de usuários de redes sociais. É o tweet do Jason Miller, foi assessor do presidente Trump no primeiro mandato dele, trabalhou dentro da Casa Branca. Hoje em dia é um dos principais conselheiros do Trump. Ele é que o Alexandre de Moraes deteve em 2021, algumas horas no aeroporto de Brasília, depois dele dar um discurso no CPEC Brasil, evento que a gente organiza. E ele, acabou sendo detido pagando o preço do autoritarismo de Alexandre de Moraes, que naquele momento, em 2021, o Trump tinha acabado de ter sido banido do Twitter. Vocês vão lembrar, em janeiro, quando ele deixou de ser presidente, o Twitter baniu ele. Ainda não era uma plataforma do Elon Musk. E então os conservadores estavam migrando para o Getter e para o Parler. É por isso que o Moraes deteve o Jason Miller, para espalhar o pânico e o medo entre as pessoas de direita. Porque o objetivo dele é acabar com o maior movimento político voluntariamente surgido e liderado por Jair Messias Bolsonaro. E agora, quando temos uma nova eleição nos Estados Unidos, o Trump volta a ser presidente, o Jason Miller agora tem a faca e o queijo na mão para colocar adiante o remédio justo e correto ao Alexandre de Moraes, que chegou a matar Clezão na cadeia e prendeu alguns milhares de pessoas. Podem ter certeza, a batata do Alexandre de Moraes segue assando, cada vez mais forte aqui nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta terça-feira a extradição do cidadão búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, preso no Brasil a pedido da Espanha. A medida ocorre após o governo espanhol se recusar a extraditar o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, solicitado pelo Brasil. Segundo Moraes, a decisão da Espanha violou o princípio da reciprocidade previsto na legislação brasileira e no Tratado de Extradição, firmado entre os dois países em 1990. O ministro determinou que o embaixador espanhol no Brasil preste esclarecimentos em até 5 dias. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 16 de abril de 2025. São 19 horas. Senhoras e senhores, está na mesa de Trump estudo sobre ataque a Moraes pedido por Eduardo Bolsonaro. O STF, por sua vez, avisa os Estados Unidos de que, se isso acontecer, haverá reação. Em agosto do ano passado, Alexandre de Moraes mandou o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, já então foragido da justiça brasileira, para a cadeia, por estar usando a conta da filha menor de idade no X para atacar o delegado Fábio Shor e outros policiais federais que estavam investigando Jair Bolsonaro. A rede de Elon Musk recusou e Moraes multou pesadamente até que bloqueasse a conta em tela. Após Trump se eleger presidente e nomear Musk como ministro de eficiência governamental, este mandou os deputados que comprou na Câmara do Congresso norte-americano fazerem uma lei contra o magistrado brasileiro. Dali dos Estados Unidos, Eustáquio fugiu para a Espanha. O Supremo pediu sua extradição e agora o país ibérico negou, acusando o pedido de ser político. Para tanto, o sistema de justiça espanhol fez uma interpretação canhestra do Tratado de Extradição firmado com o Brasil pela Espanha em 1990 e negou o pedido da justiça brasileira. O tratado, formalizado pelo Decreto 99.340 de Fernando Collor em 22 de junho de 1990, prevê que, se os crimes dos acusados pelo país requerente ou requerido forem comuns aos dois países, como tentativa de golpe de Estado e corrupção de menores, a extradição tem que ser concedida. A Espanha recusou. Moraes, em nome do tratado, também recusou a extradição de um criminoso espanhol que se abrigou no Brasil e aqui está preso. E vai continuar preso aqui no Brasil. Essa decisão foi um recado para Donald Trump, Elon Musk e a família Bolsonaro. Esse criminoso é um búlgaro, tentou entrar com drogas no Brasil, foi preso aqui e vai cumprir pena aqui, ou a menos que, se a Espanha quiser processá-lo e prendê-lo lá, vai ter que cumprir o tratado com o Brasil. Tramita no Congresso dos Estados Unidos um projeto de lei para barrar a entrada de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos
por ter multado Elon Musk por se negar a obedecer à justiça brasileira. O projeto também prevê sanções restritivas de direito de Moraes nos Estados Unidos. Se isso ocorrer, o STF usará de novo a reciprocidade. E será no que diz respeito aos golpistas como Eustáquio, que estão sendo julgados no Brasil, inclusive o chefão deles. O processo deles, que já vem correndo, vai voar, inclusive o do chefão. Em agosto do ano passado, Moraes mandou prender esses dois, inclusive o blogueiro Oswaldo Eustáquio, e a decisão atendeu a pedido da Polícia Federal. Moraes mandou prender a pedido da Polícia Federal em inquérito sobre obstrução da justiça, tentativa de intimidar policiais e corrupção de menores. Como eu já expliquei, o Oswaldo Eustáquio mandou a filha dele, de 16 anos, ficar postando ataques no perfil dela no Twitter aos delegados da Polícia Federal. E o Moraes ordenou a prisão de blogueiros por mirarem agentes federais da Polícia Federal nas redes. O Moraes autorizou a prisão do Alan dos Santos e do Oswaldo Eustáquio, ambos aliados de Bolsonaro, investigados por disseminação de desinformação e notícias falsas. Muito bem, o que é que acontece? O Oswaldo Eustáquio atacou o Moraes após uma operação da Polícia Federal contra sua filha, que teve a casa revistada para localizar as provas, inclusive, de que ela estava ela abriu contas bancárias para receber doações no Twitter, para o pai, que estava foragido, e mandava o dinheiro para ele, e além disso também fazia postagens atacando os policiais federais. O Conselho Tutelar, inclusive, elaborou um documento sobre a situação da filha de Oswaldo Eustáquio. O Conselho Tutelar elaborou esse documento por conta de que, durante a operação de busca, ela acusou uma policial de tê-la revistado e ter molestado ela. A policial fez uma busca corporal dela, era uma mulher. E como qualquer policial faz a busca, a revista pessoal, Vieram com essa história. O STF determinou o bloqueio da conta corrente da filha de 15 anos do blogueiro Oswaldo Eustáquio, e ele também passou a ser acusado de corrupção de menores. Aí o Moraes multou o X por desobedecer a decisão de bloquear a conta de bolsonaristas, inclusive da filha do Oswaldo Eustáquio, etc., do Alan dos Santos. O Moraes mandou prender Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio e ordenou ao Twitter que bloqueasse os perfis deles. E o Twitter desobedeceu, foi multado e teve que obedecer na marra. O resto da história você já conhece. Mas aí o que é que acontece? O Oswaldo Eustáquio, um fanático, ficou foragido na Espanha. Aconteceu um episódio até interessante em outubro do ano passado. A ex-esposa dele, a mãe da filha dele, disse à Polícia Federal que o marido preferiu defender Bolsonaro do que o casamento e pediu divórcio. Veja só. Ela disse isso durante um interrogatório de 3 horas e meia na sede da Polícia Federal. E investigadores questionaram sobre o relacionamento do casal, as postagens nas redes sociais e celular da filha. A ex-esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio prestou esse depoimento de 3 horas e apontou divergências em relação aos posicionamentos políticos do ex-marido nas redes sociais. Na sede da instituição em Brasília, ela foi questionada se concordava com as ações dele e respondeu que não. A ex, na condição de investigada, também declarou que Eustáquio optou por defender Bolsonaro e a direita em detrimento do casamento. A PF também investiga o paradeiro do celular da filha do casal de 16 anos, que durante o cumprimento do mandado de busca, os agentes não encontraram. Ela dispensou o celular em algum lugar. A Polícia Federal, inclusive, uma policial federal, fez a busca corporal nela e eles inventaram essa historinha aí que ela foi molestada.
Eis que, diante de tudo isso, um deputado norte-americano, envia a Donald Trump uma carta pedindo punições contra o Alexandre de Moraes. E aí, no mês de fevereiro, mês retrasado, o governo Trump se manifestou pela primeira vez sobre a censura de Moraes ao Elon Musk e à Rumble, né, uma outra plataforma brasileira, entrou com uma ação contra ele e, inclusive, perdeu a ação. A Justiça dos Estados Unidos pediu sanções ao Moraes lá nos Estados Unidos e uma juíza negou o pedido do Donald Trump. Os Estados Unidos estão com um projeto encaminhado por trumpistas que vai pedir aí a proibição de entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e vai também impor sanções financeiras ao Alexandre de Moraes dentro dos Estados Unidos, porque a jurisdição deles é dentro dos Estados Unidos. E o Alexandre de Moraes pode ser alvo dessas sanções que o afetarão internamente nos Estados Unidos, não em qualquer outro lugar do mundo. Muito bem, a sanção a Moraes agora, essa notícia saiu ontem, está sendo analisada por 4 pastas do governo Trump. 4 departamentos do governo dos Estados Unidos estão debruçados sobre o texto que prevê sanções ao Alexandre de Moraes. O conselheiro de Trump, Jason Miller, esse que o Eduardo Bolsonaro citou, está se vingando, porque ele esteve no Brasil uns 2 anos atrás, e quando ele entrou no país, o país estava sob a sombra do golpe, né? E ele veio responder porque ele tinha feito um seminário fora do Brasil e dado opiniões favoráveis aos golpistas do 8 de janeiro. Então a Polícia Federal queria saber o que ele veio fazer aqui. Ele chegou, foi ouvido e liberado. Muito bem. E agora ele está no governo dos Estados Unidos e o Eduardo Bolsonaro sugere que, por conta de sua inimizade pessoal com o Alexandre de Moraes, esse membro do governo americano, o tal de Jason Miller, estaria fazendo a cabeça do Trump para assinar a lei contra o Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o governo brasileiro recorreu da decisão que negou a extradição do Oswaldo Eustáquio. Em nota, o Ministério da Justiça diz que vai tomar providências cabíveis junto à AGU e ao Itamaraty. O blogueiro é suspeito de participar da tentativa de golpe de 8 de janeiro e a corrupção de menores, como você sabe. E, além disso, o Alexandre de Moraes cobrou explicação da Espanha após o veto à extradição. O ministro Alexandre de Moraes intimou a Embaixada da Espanha no Brasil, que tem à frente a diplomata Mar Fernandes Palacios, a explicar a decisão do governo espanhol de se recusar a extraditar o blogueiro Oswaldo Eustáquio, foragido naquele país. A atitude contraria, segundo o magistrado, o princípio da reciprocidade previsto em tratado firmado entre Brasil e Espanha. A reação de Moraes se soma a outra. Ele decidiu suspender, o processo de extradição do cidadão búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, que foi solicitado pela Espanha. O sujeito tentou entrar com drogas no Brasil e foi preso, está preso aqui no Brasil. E vai ficar preso aqui. E os bolsonaristas estão tentando vender nas redes sociais que o Alexandre de Moraes está protegendo um traficante espanhol por vingança. Não está protegendo coisa nenhuma, o sujeito está preso. Isso é uma desinformação, né? Como sempre, sai mentindo e o gado acredita, né? O Moraes barrou essa extradição e agora, com pedido de reciprocidade, vai realmente ter uma interrupção do tratado entre o Brasil e a Espanha. A Espanha alega que é uma questão política que moveu o Alexandre de Moraes. Na verdade, eles não têm que fazer nada disso, porque o que pesa contra o blogueiro Oswaldo Eustáquio é colocar a filha e ele também para atacar policiais federais,
para expor, inclusive, o delegado Fábio Schor, que investigava o Bolsonaro, foi atacado por bolsonaristas, vários bolsonaristas, e passou a receber ameaças. Não é? Aqui está o decreto de 99.340, de 22 de junho de 1990. O decreto é muito claro. Decreta o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido inteiramente. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, e aí você tem, artigo 1, os Estados obrigam-se reciprocamente à entrega, de acordo com as condições estabelecidas no presente tratado e de conformidade com as formalidades vigentes no Estado requerente e no Estado requerido, dos indivíduos que respondam a processo penal ou tenham sido condenados pelas autoridades judiciárias de um deles e se encontrem no território do outro. Ponto. E tem uma outra exigência aqui nesse tratado de que o sujeito que tiver a extradição pedida, ele deve ter cometido crime que é crime nos dois países. Se não for crime nos dois países, não pode extraditar. Só que o que o Oswaldo Eustáquio fez é crime aqui, é crime lá e é crime na Cochinchina. Então tem uma decisão política que não está bem entendido, que forças políticas se movimentaram aí, seja como for, veja bem, quando o Eduardo Bolsonaro começou a atacar o Alexandre de Moraes, os investigados na trama golpista, inclusive o próprio Jair Bolsonaro, ficou preocupado, e também os outros golpistas. A ofensiva beligerante do Eduardo Bolsonaro contra Moraes, de onde anunciou o afastamento do cargo, irritou investigados no inquérito da trama golpista que tramita no Supremo Tribunal Federal. Porque o Moraes é o relator do inquérito. Uma semana do julgamento que deve colocar Bolsonaro e outros 6 investigados no banco dos réus, Eduardo anunciou que ia focar em buscar justas punições para Alexandre de Moraes e sua Gestapo, comparando o Moraes a Hitler. O Bolsonaro e outras 33 pessoas são alvos desse processo e, em resumo da ópera, os bolsonaristas e o próprio pai dele tentou demovê-lo de lá para os Estados Unidos para fazer essa campanha, porque eles acham que se essa campanha do Eduardo Bolsonaro der certo, eles vão pagar o pato aqui. E o STF já até deixou claro, e essa decisão do Moraes de retalhar a Espanha é um recado para os Estados Unidos. Se fizer qualquer coisa contra um ministro do STF, vai estar fazendo contra todos, inclusive vai ter que fazer contra todos, porque o Moraes não decidiu nada sozinho no STF. Se atacar o STF, a reação vai ser em cima dos golpistas que são o objeto, o motivo desse ataque que o Eduardo Bolsonaro tenta conseguir nos Estados Unidos. Então ele está querendo fazer um ataque ao STF, ao Alexandre de Moraes, para intimidar o Alexandre de Moraes a maciar com o pai dele. Ele vai conseguir exatamente o contrário. O processo dos 34 golpistas, que já está correndo, vai voar.